I saw you was Buenas tardes a todas y todos. Empezaremos en un minutito. Muchísimas gracias. Okay, I got it. Ahí estamos. Me encanta tu estudio, Mirza. Precioso el lugar. Se invita a perderse. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar ahora. Bienvenidas y bienvenidos al preevento Las Tres Marys, liderando el camino en el marco del primer congreso de la Red de Investigación sobre Trabajo del Hogar en América Latina. Mi nombre es Mirza Aguilar y seré moderadora de este histórico encuentro. Un breve aviso: en el subwebinar, para seleccionar el idioma deseado, es necesario acceder a la herramienta en la barra inferior, en la pantalla Interpretación, y seleccionar el idioma en que desea escuchar la videoconferencia. Hay un mundito ahí donde pueden dar clic. Antes de empezar, un agradecimiento a nuestros patrocinadores para lograr este evento: de la Universidad Federal de Santa María, el rector profesor Luciano Schuss, y los directores del Centro de Ciencias Sociales y Humanas, profesora Sheila Kokurek y profesor José Remedi. La directora de Latin American and Iberian Institute of the University of New Mexico, Dr. Frances Hayashida. La Universidad de los Andes, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, la Fundación Termis, la organización MICA, LASA y la Fundación Ford por otorgarnos la beca de proyectos especiales. Sin duda, nuestras panelistas no necesitan presentación, sin embargo, voy a dar una breve semblanza de ellas. Mary García Castro es socióloga, conocida por sus investigaciones sobre trabajo y género, es doctora en sociología por la Universidad de la Florida, trabajó para la Organización Internacional del Trabajo y como profesora de sociología en la Universidad Federal de Bahía. Mary Romero es doctora en sociología por la Universidad de Colorado, profesora emérita del Departamento de Justice and Studies and Social Inquiry en Arizona State University, ha sido presidenta de la American Sociological Association, y por último, pero con mucho cariño, Mary Goldsmith Connelly, doctora en antropología por la Universidad de Connecticut, profesora de la maestría en estudios de la mujer y del doctorado en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Hay que destacar la importancia de las trayectorias académicas de nuestras panelistas. Sus publicaciones como Muchachas No More y Made in the USA fueron un hito y siguen siéndolo en los estudios sobre trabajo. Los aportes académicos de las tres Mary son fundamentales para entender la agenda académica sobre trabajo doméstico remunerado, tanto en América Latina como la dimensión migratoria de las trabajadoras del hogar. Este evento tendrá la siguiente dinámica: realizaré preguntas para que conteste cada panelista en el orden que prefiera. Así pues, empezamos. Hay ahora mismo 3 convocatorias de dossier sobre trabajo del hogar en revistas indexadas y múltiples libros editados en los últimos 3 años sobre el tema. Sin duda es impresionante cómo se ha...
cómo se ha movido la agenda de investigación y cómo el trabajo del hogar ahora es un tema imprescindible. Grown, and with household work becoming an important topic in the social sciences. This research highlights the connections between social reproduction and intersections of gender, class, and racialization. However, I would like to talk about how they... Por otro lado, los obstáculos que enfrentaron en el camino de la investigación sobre trabajo del hogar remunerado y cómo fue posicionar el tema en una agenda de investigación. Mary García. Olá, sinto-me honrada pelo convite da Rital para estar neste pré-evento do Congresso e com mulheres que muito admiro, Mary Goldsmith e Mary Romero. As perguntas são todas importantes, parabéns Rital, Mirza Aguilar, mas por sua complexidade e pouco tempo que temos para as respostas, talvez incorra em algumas simplificações. Sobre minhas experiências no campo de pesquisa do trabalho doméstico remunerado, queria ressaltar que o interesse foi a partir de estudo sobre migrações Vino a partir del estudio de nacionais a convite da OIT. Primeiro estudos no Brasil em 1980 e depois na Colômbia. E aí também pela Organização Internacional domésticas remuneradas. Não tinham interesse que se ouvisse
another Mary. Eu quero agradecer às organizadoras por me convidarem para o primeiro congresso sobre a pesquisa no trabalho doméstico. Na última vez que eu me correspondi sobre isso, me disseram que havia a primeira congresso na América Latina e eu quis participar. Eu estou muito feliz de que esse sonho se tornou uma realidade. Junto com as outras Marys que trabalham com ela também, tivemos a oportunidade de falar com pesquisadoras e organizadoras sobre esse importante congresso. Eu estou pensando sobre pesquisar as famílias, as casas de família desde dos anos 80 e o trabalho doméstico. No Texas, embora minha mãe e muitas outras mulheres com quem eu cresci pagavam mulheres para fazer trabalho doméstico, elas não moravam conosco, mas eram pagas por hora. Quando eu cresci e quando estava escrevendo minha dissertação, eu tive outro tipo de contato com o trabalho doméstico. Eu fiquei chocada sobre a maneira como as jovens eram tratadas, especialmente o tratamento das filhas em relação a essas empregadas domésticas. Eu fiquei chocada com o comportamento sexista e patriarcalista em El Paso, no Texas, ao reconhecer que a trabalhadora doméstica é uma trabalhadora. Essa relação dá uma oportunidade de utilizar os aparelhos domésticos e elas aprenderem com novas experiências. Em Denver, eu presenciei isso. Eu sempre evitei o empregador e seus filhos, ou a empregadora, né, o patrão, mas eu ainda usava o nome da minha mãe, Amália, que era sempre referida como Molly. Havia comentários racistas, ao ponto de detalhar as direções e as orientações sobre o que elas deveriam fazer. O trabalho era parte da economia informal. Na universidade, tentaram me desencorajar de estudar isso, porque era uma questão dos patrões que eram de classe média e que ofereciam a oportunidade de educação e uma oportunidade para melhorar a vida dessa família. A oportunidade de educação era como parte da família, ela não era tratada como as outras pessoas. Apesar disso, eu decidi fazer a pesquisa em Denver. Depois disso, podemos observar que, inclusive, nós sentimos que a instituição da Universidade de Midwestern, onde eu estava naquele momento, não aprovou esse propósito. Teve dificuldades porque achavam que esse tema não era tão importante. E, portanto, eu tive uma pequena verba e tive um obstáculo inesperado que eu tive que enfrentar, que os trabalhadores se recusavam a serem entrevistados, embora fossem recomendados pela família, eles negavam a trabalhadora doméstica e, como eu tenho que fazer pesquisa durante o trabalho para que a pessoa possa falar, por exemplo, como enfermeiras e compartilhar suas experiências, e eu expressei que esse trabalho era muito importante, porque havia poucas opções, eram limitadas. E
dentro dessas famílias, eu falei sobre isso e senti que algumas trabalhadoras não queriam falar de suas experiências e outras não queriam falar de suas experiências pessoais e pessoais. Então, realmente, vemos que a grande referência histórica demonstra que o trabalho doméstico é a ocupação fundamental nos anos 30 e que esse serviço era centralizado no programa de americanização de ticanos e mexicanos. Me surpreendeu muito que as trabalhadoras da saúde, nos primeiros anos, até os anos 80, não participavam da literatura acadêmica. Aparecem nas novelas e romances e havia um movimento de direitos, mas Eu encontrei colegas There was a rejection to address. In their own jobs as professors or office. e aumentos anuais, férias pagas e até mesmo intervalos pagos. Além disso, eles nunca entenderam, nunca considerariam oferecer à sua secretária uma jaqueta de linho em vez de um aumento anual. Eles não entendiam que os trabalhadores domésticos remunerados desejavam os mesmos benefícios e respeito que eles esperavam em seus próprios empregos. O último obstáculo para ter o trabalho doméstico remunerado como agenda de pesquisa foi o argumento popular na década de 80 de que o serviço doméstico era uma ocupação moribunda. Um dos principais sociólogos da época, Louis Kozner, argumentou que os aparelhos modernos eliminavam o trabalho penoso de fazer o trabalho doméstico e os trabalhadores não eram mais necessários. Além disso, ele argumentava que havia um estigma tão forte contra o trabalho que era considerado trabalho sujo, que apenas a pessoa mais inferior da sociedade faria o trabalho.
esse tipo de trabalho. E como a América, os Estados Unidos era uma sociedade democrática e relação de trabalho de patroa tinha raízes da relação senhor e servo, a ocupação não poderia sobreviver a mais uma geração nos Estados Unidos. E sabemos como ele estava errado. Obrigada. Agora, Mary Goldstein, por favor, vai fazer uso da palavra. É a vez dela. Mary Goldstein. Mary Goldstein. Em primeiro lugar, obrigada por organizar este Congresso da Rital, especialmente este pré-evento, e eu estou honradíssima com esse convite à participação e por esse espaço para discutir com a Mary Romero e a Mary Garcia Castro. Eu não vou falar sobre a minha pré-história, sobre como eu me interessei pelo trabalho doméstico, porque isso tomaria pelo menos 5 minutos do meu tempo. Mas nos anos 70, quando eu propus fazer uma dissertação em antropologia sobre o trabalho doméstico pago no México, assim como a Mary, isso não era visto com muito entusiasmo pelos meus orientadores de pesquisa em antropologia. O meu orientador sugeriu que eu fosse estudar aquilo que era mais sobre o trabalho de mulheres, mas especialmente as mulheres que vendiam produtos nas casas. Mas eu estava interessada nas trabalhadoras domésticas no México e era um estudo muito amplo sobre o trabalho doméstico pago, remunerado, capitalista, que estava muito alinhado com as preocupações marxistas e feministas daquela época. Mas eu gostaria de olhar mais para os obstáculos e as vantagens disso. Eu acho que os obstáculos, especialmente nos anos 70 e 80, eram ao mesmo tempo uma vantagem de fazer essa pesquisa, porque havia muito pouco trabalho, pouca literatura sobre o trabalho doméstico remunerado, especialmente vinha especialmente da Europa, mas especialmente sobre as mulheres afro-americanas que trabalhavam no ambiente doméstico e também migrantes, que havia muitos estudos sobre as polonesas, outros grupos de imigrantes que faziam trabalho doméstico remunerado, mas isso, eu pensava, o que isso tem a ver com o México? Então, havia muito pouco, pelo menos no México, sobre os trabalhadores domésticos, especialmente, havia alguns artigos isolados e algumas teses. Eu acho que era muito parecido com outros países na América Latina, certo? Era considerado parte da economia informal. E assim como a Mary, eu insistia que era válido e que seria muito bom começar a questionar aquela ideia de que elas eram parte da família. E aí eu comecei depois a fazer um trabalho de pesquisa muito solitário, quando eu comecei a pesquisar trabalho doméstico, e era uma vida política muito solitária também, que eu comecei a examinar o que estava acontecendo. Então, no México, o trabalho doméstico não era um problema grande para as feministas do México, nem parte da agenda de pesquisa, e nem era um grande trabalho para a política trabalhista. Mas, ao mesmo tempo, porque muito
pouca coisa era escrita, hoje você pode ter um tipo de uma maçaneta para entrar na literatura, que hoje em dia é uma tarefa inglória. Eu estava frustrada. Hoje, eu me frustro porque tem tanta coisa interessante que foi publicada, não só na América Latina, mas também em outros lugares, outros países do mundo, que é tanta coisa boa que eu não conseguiria ler tudo na minha vida, nem que eu quisesse, que é uma parte do meu sonho isso. E também é importante dizer que, quando você me fez essa pergunta, Missa, que quando eu cresci, é muito bom dizer que nos anos 80, quando eu cresci no México, tinha o único a única periódico feminista tinha um único artigo sobre as trabalhadoras domésticas. E até onde eu me lembro, pelo menos das minhas prateleiras aqui, não era um tópico para as ciências sociais interdisciplinares e nem mesmo para os periódicos antropológicos, de antropologia. Uma outra coisa que é semelhante ao que a Mary Romero mencionou, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, havia acadêmicos, muita gente, na verdade, acadêmicos, políticos, tinham experiências e alguma história da vida real sobre o trabalho doméstico remunerado. Então, isso também era uma vantagem, porque sempre alguém podia te dar algum tipo de amostra da experiência deles próprios. E eu pensava, onde é que isso começa e onde isso termina, fora das entrevistas formais? Eticamente, eu sei que eu seria contestada, mas eu não conseguia tirar esse tema da minha cabeça. Então, eu sempre escutava as histórias. Então, era um desafio tentar extrapolar o trabalho doméstico desse monte de preconceitos e discutir com outros acadêmicos e também ou com ativistas políticos que o trabalho doméstico remunerado era um tema legítimo, tanto para a pesquisa quanto para o ativismo político e as políticas públicas. Com relação às mudanças, eu vou falar muito rapidamente sobre isso. A Jerry mencionou que Elsie Cheney, em 1974, quando eu era aluna dela, junto com a Helen Safa, Nash, a trindade, a Santíssima Trindade desse trabalho, e eu encontrei a Safiotti, que queria aprender português para poder falar com ela, e a Elsa entrou em contato comigo no início dos anos 80, porque eu era uma ativista política para as trabalhadoras domésticas, e eu estava muito próxima ao, como é que eu posso dizer assim, com um tipo de ensino de alfabetização com a metodologia do Paulo Freire, com um grupo de feministas, ativistas feministas, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, e foi ali que eu conheci também o pessoal dos jovens, da juventude católica, juventude operária católica. E eu não vou entrar muito nesse assunto, mas foi assim que eu acabei tendo contato com a Elsa Cheney. A Elsa me convidou para participar no painel que ela coordenou com a Mary Garcia Castro, e ela convidou outras pessoas e trabalhadoras domésticas também como participantes e para discutir também. E eu iniciei um relacionamento com essas mulheres que eram ativistas, que participavam,
E mesmo que eu quisesse terminar esse relacionamento com elas, eu não ia poder, porque era parte de mim. Eu acho que a Muchachas No More foi um livro seminal, mas eu não acho que era muito eu não acho que muita gente, eu acho que muita gente não respondeu ao convite daquele livro para fazer pesquisa sobre as trabalhadoras domésticas. E também eu continuei numa pesquisa sobre as pessoas não viam aquilo como uma vocação, uma missão quase de convite para iniciar um tipo de trabalho assim. Eu acho que nos anos 90 houve algumas mudanças e isso tem muito a ver com a OIT, e é por isso também que a pesquisa sobre isso mudou, porque também começou a pesquisa sobre a migração internacional, o trabalho infantil e o crise do cuidado, e eu coloco isso entre aspas, de propósito, porque como é que eu vou dizer? É uma versão descafeinada, vamos dizer assim, de quando você pensa na exploração dos trabalhadores domésticos por outras mulheres, especialmente por outros membros também daquele domicílio. Eu acho que o que contribuiu para mudar o trabalho doméstico remunerado na agenda política foi o reconhecimento das federações, dos sindicatos e das centrais sindicais de trabalhadores domésticos e a entrada disso na convenção da OIT. Eu acho que isso foi em 95 e também isso nos fez reconsiderar as noções de trabalhadores domésticos, o poder que elas têm, e também, como é que eu diria, o seu papel para criar sua própria história e também fazer a sua própria pesquisa, que eu acho que é uma coisa que me deixou muito animada e eu falo demais. E isso não é novidade, que eu fale muito. Muito obrigada pelas suas respostas, as três, sem dúvida, já adiantaram bastante nessa pergunta, e eu vou me centrar agora nessas formas nas quais o trabalho doméstico remunerado foi mudando, efetuado pelas trabalhadoras domésticas, pela luta organizada e pela implementação de leis como a dos Estados Unidos, que foi aprovada em 10 estados e 2 cidades, e em nível internacional, e o convênio 180, a Convenção 189 da OIT, que foi um impulso para que os governos a ratifiquem e sejam integradas algumas melhoras nas legislações trabalhistas de vários países da América Latina. No entanto, ainda falta muito, como vocês já estudaram. Vocês poderiam compartilhar comigo quais são as mudanças que ocorreram ao longo dos anos e as persistências, né, apesar dos avanços da legislação? Mary Garcia?
Muito obrigada. Mary Romero? Significativa. Tem uma fundação mais forte com o trabalho com as organizações políticas e as estratégias também de um trabalhador. Os trabalhadores organizados e a campanha sobre o Bill of Rights, a campanha pela lei das igualdades civis e o serviço doméstico tem uma questão cultural. Elas são excluídas das leis trabalhistas. Isso foi feito como estratégia para ganhar o apoio dos democratas do sul do país, que não queriam apoiar a projeto de lei em que a maior parte dos afro-americanos recebessem os mesmos direitos que os brancos. E como a maior parte das trabalhadoras domésticas eram afro-americanas, elas foram colocadas de lado nesse caso. Por essa razão, a Aliança das Trabalhadoras Domésticas está fazendo uma campanha para aprovar um projeto de lei para empregados domésticos em estados e cidades. E isso produziu materiais que nos permitem acompanhar melhor a lei, mas há desafios persistentes, porque isso exige muita organização e muita persistência por um período muito longo de tempo. Por exemplo, o projeto de lei que foi aprovado no estado de Nova York precisou de uma campanha de 6 anos. Ele também aborda e ele não aborda aquelas trabalhadoras diaristas, mas aquelas que são empregadas em tempo integral. Os projetos de lei devem também ser regulamentados muitas vezes. E há um problema para qualquer trabalhador ainda para processar algum empregador com base nessa nova lei. E isso nos atrapalha, já que muitas pessoas da classe trabalhadora não conseguem processar os seus empregadores sozinhos. E leva-se muito tempo até que o caso seja julgado. Os Estados Unidos têm um recorde com relação a um recorde muito triste de desrespeito às convenções da OIT. Infelizmente, melhorar as proteções legais para as trabalhadoras domésticas não é uma questão que o trabalho feminista organizado nos Estados Unidos tem defendendo, mesmo que adicionado à sua agenda. Tem alguns problemas que dificultam a concessão de asilo para imigrantes da América Latina, América do Sul, a detenção e deportação de familiares. É difícil manter as famílias unidas e lutar pelo fim das políticas de separação familiar. Isso se tornou uma campanha importante, uma campanha relacionada, está reconhecendo que esses são trabalhadores essenciais e devem receber a mesma dignidade, segurança e proteção que os outros e serem incluídos no plano de recuperação do país. Em última análise, isso inclui estabelecer um caminho para a cidadania dessa população de trabalhadores que é predominantemente imigrante. A NDWA também tem uma campanha chamada Além da Sobrevivência para responder ao tráfico de trabalhadores domésticos. O tráfico de seres humanos tem recebido muita atenção e também muito financiamento, mas a aplicação da lei
tende a concentrar sua atenção no tráfico sexual, embora o tráfico de trabalhadores domésticos seja um problema muito maior nos Estados Unidos. Os esforços para acabar com o tráfico de trabalhadores domésticos por mais de uma década têm nós sabemos que os vistos de trabalho temporário específicos, como vistos diplomáticos, precisam ter mais fiscalização para proteger os trabalhadores. O governo federal não respondeu, treinando oficiais de imigração, modificando as práticas de fiscalização da imigração. Muito obrigada. Agora, Mary Goldsmith. Eu acho que, com relação a mudanças na legislação, é importante ter em mente que, durante a primeira década do século XXI, em países como a Bolívia e no Peru, houve reformas legislativas importantes que reconheceram mais direitos dos trabalhadores domésticos, mas também é importante ter em mente que, em ambos os casos, tanto as organizações de trabalhadores domésticos e também os seus aliados desempenharam um papel muito importante para chegar até essas reformas sociais. Eu acredito que um caso que realmente sacudiu as coisas foi a mudança política no Uruguai com o Frente Amplio, que ganhou as eleições de 2005 e, na verdade, fez não renegou as promessas que fizeram durante a campanha de mudar a legislação com relação aos trabalhadores domésticos e também promover a participação de trabalhadores domésticos nos processos de negociação coletiva e também apoiar o fortalecimento do sindicato delas. Além de apoiar as reformas legislativas, também promoveram um envolvimento delas na segurança social. Bom, um país pequeno tinha uma história de respeito pelos direitos humanos, sim, eles também tinham uma ditadura horrível, militar, e depois disso conseguiram, pelo menos, nos dar alguma esperança para o trabalho doméstico em todo o continente. Então, o que eu acho é que, em termos da Convenção 189 da OIT, esse foi um esforço entre as feministas dentro da OIT de diferentes governos e as trabalhadoras domésticas organizadas em diferentes países do mundo e suas relações com as federações internacionais e regionais, talvez federações sindicais. E, finalmente, conseguimos debater e aprovar a Convenção 189, e acho que a parte mais revolucionária dessa convenção é a ideia de que as trabalhadoras domésticas têm que ter exatamente os mesmos direitos
trabalhistas do que outros trabalhadores no país. E todos boludos, todos jabones, ela está dizendo isso em espanhol. Se todos vão ter um bônus no Natal, isso também deve incluir as trabalhadoras domésticas. Se não tivermos isso na lei, se ninguém tiver esse bônus de Natal, também elas não terão, a não ser que elas possam negociar. Mas o princípio de igualdade está sujeito a, os direitos humanos e trabalhistas são simples. Para as pessoas que lutam por isso nas organizações internacionais trabalhistas, são as próprias trabalhadoras domésticas que estavam à margem da discussão antes, mas estavam lá agora todo dia, no saguão, não pode ir ao banheiro, não pode, tem que ficar calada, nos saguões dessas grandes instituições. É por isso que a Convenção 189 foi muito importante para as trabalhadoras domésticas. Também o que é importante pensarmos é sobre os governos da América Latina, que muitos deles, como o Uruguai e Brasil, não o Brasil que a gente conhece hoje, né, mas um outro Brasil, Argentina, que avançaram na adoção dessa convenção. E o que aconteceu depois nos países que depois ratificaram e depois da ratificação mudaram suas leis trabalhistas, que aconteceu em 15 países da região, inclusive um do Caribe. Sempre há uma resistência em relação às 8 horas de trabalho, da jornada de trabalho. E, especificamente, existe uma resistência quando discutem as leis trabalhistas nacionais, eles resistem ao pagamento em espécie, pagamento em dinheiro. E, especialmente, toda a questão da fiscalização. Mas sem fiscalização, há leis que não são eficientes, que não são cumpridas. Então, por exemplo, o que também é importante lembrarmos e examinarmos é quem está incluída ou excluída das leis trabalhistas nos respectivos países. No México é muito semelhante, me lembrou muito do que a Jurema Brites e Mary Garcia falaram sobre o Brasil. No México agora estão com a ideia de que quem, na verdade, é um trabalhador temporário ou eventual. E não, agora, algo que a gente tem feito, estamos lutando agora no México, é isso. Na convenção diz que num trabalho eventual, que não é um profissional trabalhador doméstico, mas só de vez em quando, não deve ser, só de vez em quando trabalha, não deve ser considerado como um trabalhador doméstico. Por exemplo, alguém que trabalha uma vez por ano, duas vezes por ano, não tem uma relação de empregatícia com esse patrão, essa patroa, né? Então, são serviços particular day, no? But what I think here is that que existe aqui é como a reforma mostra isso e há diferentes maneiras como os governos asseguram que nem todos os trabalhadores ou trabalhadoras sejam protegidos. Também, outra coisa que as outras Marys falaram, é mesmo com todas essas reformas legislativas, o que acontece com o racismo e o classismo e a xenofobia, e quem tem acesso
a justiça trabalhista em termos de traduções, de se você for migrante, se você for refugiado, o que é que vai acontecer com o seu caso? Que você vai estar servindo a um patrão, mas qual é o direito que você tem? Thank you. Agradecemos muito às três pelas suas respostas. Aí nessas mudanças, sem dúvida, que estão acontecendo, tem de uma constante luta das companheiras trabalhadoras e das organizações, tem nos levado ao privilégio agora de que algumas delas estejam aqui conosco, nos acompanhando nesse evento da noite de hoje. Aqui temos várias perguntas a serem feitas, como a ligação do seu trabalho acadêmico com as causas da trabalhadora domésticas, quais reflexões vocês têm incorporado na sua própria pesquisa, com base nesse diálogo constante. Por outro lado, também quais têm sido os desafios das academias, das suas interações com grupos vulneráveis ou de ativistas e militantes, que pode ser feito para melhorar todas essas ligações e vinculações. Serviço doméstico organizado. Elas, como, por exemplo, quando Cleusa Oliveira, uma grande liderança brasileira, mulher negra, da Federação Nacional de Trabalhadores Domésticos do Brasil, quando eu lhe perguntei qual é a sua raça, e ela me disse, mulher trabalhadora doméstica. Negra, mulher trabalhadora doméstica negra. E eu lhe perguntei, Cleusa, eu estou perguntando a você qual é a sua raça. Ela me disse, eu não posso responder uma sem a outra. Isso, então, foi um prenúncio de algo que hoje é tão popular e que foi nos anos 92. Me chega a importância do enfoque da consubstancialidade de Kierkegaard, da interseção entre raça, classe e gênero, de Collins, Bell Hooks. Elas não leram, Cleusa não leu isso. Nem eu, naquele tempo, tinha lido, e nós chegamos pela prática. Eu vim acompanhando, em especial durante a Covid, o crescimento da alfabetização política das sindicalistas do trabalho doméstico organizado no Brasil e a sua visibilidade por lives, discursos, ações públicas, o que muito vem alimentando os meus trabalhos sobre uma perspectiva feminista decolonial de orientação materialista nas cores brasileiras. Vem colaborando para as minhas pesquisas atuais. Eu venho pesquisando hoje sobre produção africana e feminismos ocidentais, sobre maternidade, trabalho doméstico e reprodução social. E aí tem contribuído muito a acompanhar as formas singulares de resistências das sindicalistas do trabalho doméstico organizado, remunerado no Brasil. Como a mescla que fazem entre ação por direitos legais, alianças com outros movimentos, ênfase no reconhecimento da humanidade das trabalhadoras, principalmente das trabalhadoras negras, que são as maiorias do Brasil, e por aí no valor do trabalho doméstico remunerado. E como também elas privilegiam emoções e os vínculos entre elas, a ajuda mútua, mais que o Estado brasileiro, foi a sociedade civil no princípio, como as organizações das trabalhadoras domésticas
que colaboraram com o bem sobreviver de tantas iguais. Creio que os desacertos entre a academia e os grupos vulnerabilizados e de ativistas, no caso do serviço doméstico remunerado, vem diminuindo muito no Brasil. A maioria das pesquisadoras, inclusive, que estão na Rital, com que têm um contato, vão na mesma linha de relacionar ativismo com debate teórico, debate acadêmicos e análises quanti quali. Ainda predominam, são alguns casos, em que os pesquisadores não se dão conta que não há mais lugar para se ter as trabalhadoras domésticas apenas como objeto de estudo e não como sujeito de seu estudo, e que desconheçam a importância do que a Rita Segatto também chama de metodologia da escuta e por demanda, e mais acento na produção do Sul, pontos em que há que mais investir. Obrigada. Muchas gracias. Escuchamos Mary Romero. Muito obrigada. Vamos ouvir Mary Romero. No meu próprio trabalho, eu sempre localizei o trabalho. foco de pesquisa nos trabalhadores e suas famílias. Eu mantive a minha análise sobre as experiências dos trabalhadores domésticos remunerados, processo de trabalho, as condições de trabalho, salários, as melhores estratégias para aumentar os salários e estabelecer padrões para os empregadores atuarem. Atuei no Comitê Consultivo da NWDA para a Pesquisa Nacional de Trabalhadores Domésticos, que produziu a publicação Atrás de Portas Fechadas. Foi consultora do filme de impacto Made in America, que quer dizer empregada nos Estados Unidos, que destacou a organização em Los Angeles, na Califórnia, no Comitê Consultivo, a Conferência de Justiça no lado Barnard Center for Research on Women. E mais recentemente eu atuei como pesquisadora no Congresso fundador da Federação Internacional de Trabalhadores Domésticos no seu segundo congresso. Por exemplo, na discussão sobre o equilíbrio entre trabalho e família, eu continuo argumentando que todas as mulheres precisam ser incluídas no desenvolvimento de políticas em torno dessas questões. Esse é um desafio que não envolve apenas as mulheres nas profissões, mas todas as trabalhadoras. Nas discussões sobre a crise de assistência nos Estados Unidos, eu lembro aos pesquisadores que as soluções para a crise de assistência devem incluir os trabalhadores que prestam assistência a crianças e idosos, não apenas como trabalhadores, mas também como aqueles que precisam de recursos para atender suas próprias necessidades de assistência a crianças e idosos dentro da família. A Bolsa de Estudos de Trabalho de Cuidado centra o gênero na análise que acaba se concentrando na situação das mulheres profissionais, mães que ficam em casa, mas que trabalham em vez de trabalhadores, migrantes e imigrantes com baixos salários e são empregados como domésticas e babás. Quando trabalhadores migrantes e imigrantes de baixo salário são incluídos, a Bolsa de Estudos tende a se concentrar na imigração e na etnia, com uma flagrante ausência de gênero devido à falha em a não utilizar uma abordagem interseccional das questões. Ao reconhecer essas diferenças, um conjunto mais inclusivo de soluções pode ser desenvolvido. Eu devo admitir que eu sou crítica de alguns organizadores e pesquisadores domésticos também que incorporaram a noção de amor em suas campanhas ou análises. Em vez de enquadrar o trabalho doméstico ou cuidar de crianças como um trabalho de amor, eu acredito que é importante sempre reconhecer esse trabalho como um trabalho real, trabalho de verdade. E as habilidades dos trabalhadores domésticos remunerados ou babás não são baseadas no amor, mas na experiência e no profissionalismo. Eu argumento que as noções de amor abrem a relação empregado-empregador à exploração. Os trabalhadores domésticos remunerados, as trabalhadoras especialmente, merecem o mesmo respeito e dignidade que seus empregadores esperam em seus locais
locais de trabalho. Quando Arlie Hochschild escreveu sobre o trabalho globalizado de cuidado como cadeia de amor, ela definiu o amor como recurso que está sendo extraído de outros países, em vez de reconhecer o trabalho reprodutivo como um recurso que é resultado da remoção de redes de segurança para as famílias. Por exemplo, ao estereotipar as trabalhadoras domésticas latinas como mais atenciosas, como tendo tendências maternas naturais, isso é contrastado com o estereótipo das mulheres imigrantes negras como difíceis ou agressivas. Muitas vezes, as trabalhadoras são contratadas por causa da sua vulnerabilidade, sua posição subordinada, percebida pelo empregador, e não percebidas, e como elas são percebidas quando são percebidas como menos ameaçadoras de se ter em casa, além de ser mais baratas. Outro slogan usado por organizadores que não são trabalhadores são trabalhe como nenhum outro, um trabalho como nenhum outro trabalho. E a questão é que o trabalho doméstico remunerado é um trabalho real como qualquer outro e deve ter os mesmos direitos que os outros. Claro que eu entendo esses slogans, são tentativas dos organizadores de obter apoio dos empregadores, mas eu estou convencida de que elas não funcionam. A preocupação com a crise assistencial atrai um grupo maior de norte-americanos focados na categoria geral do trabalho assistencial. Eu também sou crítica de classificar o trabalho de cuidado para incluir não apenas o trabalho doméstico remunerado, mas também uma grande gama de ocupações de cuidado remunerado, como profissionais de saúde, professores de pré-escola e outros trabalhos que envolvem cuidados. Porque esses trabalhos se enquadram no trabalho que é coberto pelas leis, mas e que não tem as mesmas condições de trabalho. Muito poucos pesquisadores incluem as domésticas e as babás nessa condição. Quando colocadas numa categoria de trabalho de cuidado, as questões específicas das domésticas e babás tendem a se tornar invisíveis. As questões políticas geradas a partir dessa pesquisa visam criar mais redes de segurança e apoio para as famílias, como creche acessível, assistência a idosos e assistência a deficientes. Há uma preocupação com a segregação ocupacional em muitos dos empregos de baixos salários na indústria de cuidados, mas raramente elas incluem trabalhadores migrantes ou aqueles que não são legalizados como auxiliares pessoais. Mas essas questões estão ligadas à situação sanitária econômica atual que o Bruno Latour referiu como uma mutação ecológica que será duradoura e irreversível. Agora, é muito difícil. Para mim, é muito difícil. Ela vai falar em espanhol? Sim. Eu me lembro, inclusive, que faz 15 anos aproximadamente, quando um colega muito prestigioso de um país do norte me disse: você é ativista, não é verdade? E eu me senti desprezada, porque nós sabemos que na academia existe um desprezo pelo ativismo. Desde 96, eu trabalho muito próxima com organizações de trabalhadoras domésticas. E é impossível para mim participar de workshops, de oficinas, de trabalho de apoio, para escrever propostas ou produzir materiais, apoio para a produção de materiais, sem isso envolver a minha vida como acadêmica, mas também é muito importante para mim
reconhecer que tudo que eu escrevo tem uma trabalhadora doméstica falando, sussurrando no meu ouvido, particularmente Marcelina Bautista. Como disse a Mary, quando ela falou sobre o trabalho de cuidado, eu me lembro que eu estava muito desconfortável, eu ficava muito desconfortável com a ideia de trabalho do cuidado, né? Talvez porque eu ignorasse muitas dessas emoções relacionadas a esse tipo de trabalho, mas quando nós falamos sobre as trabalhadoras domésticas, nós usamos o trabalho de cuidado para invisibilizá-las. E aí eu não consegui utilizar acriticamente o conceito de cuidado. Eu tinha que ver a dimensão política. Eu comecei a reconhecer a dimensão política de tudo que nós escrevemos. Eu gostaria de falar sobre a Mary Castro, sobre o seu artigo muito emocionante no início dos anos 90. Eu aponta como há acadêmicos que pensam em interseccionalidade a partir do Sul de uma maneira diferente. E você é uma pioneira, assim como outras, nesse sentido. Eu comecei a trabalhar com uma organização chamada Colectiva Ataval. A Marcelina Bautista era parte desse grupo, um grupo de apoio para trabalhadoras domésticas. E isso faz você, torna você muito crítica sobre as tendências possivelmente maternalistas como que nós temos como feministas. Então, hoje eu olho diferentemente para as trabalhadoras domésticas organizadas. Eu não fui para o congresso da Colatral, que é aquele congresso que fundou a Colatral, porque eu tinha uma filha pequena, eu tinha uma criança pequena, na época não tinha dinheiro para ir, mas a Marcelina fundou naquela época o Coletivo Esperança, e eu me lembro que uma das grandes discussões na época era que as domésticas tinham que se organizar, que outras pessoas não podiam organizá-las, porque seria errado eticamente e politicamente. E pelos últimos 30 anos, quase, eu diria que eu estou em diálogo. Isso soa pretensioso, porque eu me pergunto se esse diálogo é explícito e quanto eu compartilho e o quanto eu estou disposta a debater o meu trabalho com as minhas companheiras trabalhadoras domésticas. Mas eu diria que uma das coisas que a Marcelina, a Aida, Carmen Cruz, sempre me deixaram muito consciente é a importância de elas falarem por si. Elas conseguem, sim, pensar e se organizar por si mesmas. Elas podem me convidar, se elas quiserem, como uma acompanhante, como uma companheira que vai caminhar com elas. Eu acho que porque eu sou politicamente ativa em duas frentes, que no Centro Político de Capacitação para Empregadas del Hogar e também na Costa Rica, com a Associação das Trabalhadoras Domésticas, esporadicamente. E eu não consigo fazer pesquisa sem me envolver politicamente. Teve uma época em que me disseram que eu devia aprender a manter uma distância. Não é parte de mim isso. Eu não consigo fazer isso. Eu trabalho com o sindicato no Uruguai
E eu fiquei muito feliz quando eu mandei para eles o meu estudo, eles adoraram essa maneira de fazer a sistematização da experiência deles. E também eu estou sempre junto com a colateral. É uma parte muito importante da minha vida, desde os meus 30 anos até a minha idade mais avançada. Bom, há algumas coisas entre os acadêmicos que seriam pegar os recursos que têm impacto sobre o longo prazo das trabalhadoras domésticas, falando delas ou sobre elas ou com elas. E eu vou parar por aqui, então. Muito obrigada. Muito obrigada às três. Sem dúvida, nestes tempos de pandemia, o contexto é uma menção imprescindível. As perguntas agora vão se ancorar na crise sanitária e econômica, que mais do que uma passagem, como diria a Bruna Latour, é uma mutação ecológica duradoura e irreversível, e estas mudanças nos obrigaram a reconceitualizar e repensar o mundo. As perguntas seriam: como enfrentaram como pesquisadoras a imobilidade que caracteriza estes tempos e qual seria a mudança conceitual para entender a importância do trabalho doméstico remunerado para além dos binômios trabalho clássico e típico, qualificado ou não qualificado, ou essencial ou não essencial. Muito obrigada. Vamos ouvir Mary Garcia. Sobre a pergunta quanto ao enfrentamento pessoal como pesquisadora, a imobilidade que caracteriza esses tempos, primeiro, eu acho que se o foco são as trabalhadoras domésticas organizadas, não houve imobilidade em tempos de Covid. Mais impressionante é que elas se mexeram e muito. Houve, sim, empobrecimento, desemprego e vulnerabilizações várias, mas elas vêm enfrentando. Se tenho como referência o Brasil, insisto, as trabalhadoras organizadas têm sido bem ativas e dominam hoje a tecnologia para comunicações virtuais e sinto orgulho de me terem aceito como parte do seu grupo de Zap. Pessoalmente, eu tive muitos problemas de saúde, inclusive mental, muitos amigos mortos, como muitos de nós, e o que mais sofro como pesquisadora é o isolamento, o afastamento do campo para o trabalho qualitativo, inclusive por comorbidades minhas, que aumentaram, como dificuldade de locomoção. Hoje, meu campo são textos, debates virtuais e trabalhos com jovens, alunos e alunas, e o ZAP, da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas. Sobre a pergunta ao que chama de câmbio conceitual, eu considero muito positivo a diversidade, eu não diria propriamente câmbio, mas a diversidade de enfoques teórico-críticos ao sistema de desigualdades sociais e a diversidade de temas relacionados ao serviço doméstico, como pode se constatar pela riqueza do programa do Congresso da Rital, que começa. Os conceitos são parte de enfoques teóricos. É muito positivo a maior diversidade dos quadros teóricos analíticos, como, por exemplo, o apelos a marcos do feminismo decolonial, do feminismo negro, do debate sobre distribuição e reconhecimento, contudo, há que cuidar para mais entrelaçar perspectivas estruturais do pensamento crítico e análises situadas, e revisitar debates que vêm desde os anos 90 e que são muito importantes, e sua contemporaneização, que enfatizam a relação entre a desumanização da trabalhadora doméstica, em especial se não brancas, e o racismo estrutural, a desvalorização do trabalho manual, o doméstico, ou o quadro político-ideológico do patriarcado, o lugar da informalidade no debate sobre classe, raça,
como elementos estruturantes da sociedade em que imperam a colonialidade do saber e do poder e o caso das trabalhadoras domésticas. Esses informam ganhos políticos teóricos nos estudos atuais sobre essa categoria, mas que pede mais ênfase em revisitar clássicos, como os trabalhos de Fanon e de Mariátegui. E hoje eu citaria Rita Segato, mais uma vez, François Verger, e do feminismo negro, como Collins, Bell Hooks e Sueli Carneiro, no caso do Brasil, sobre ideologia e branquitude, e autodesvalorização das trabalhadoras domésticas remuneradas. Muchas gracias. Mary Romero. Muito obrigada. Mary Romero? I've been catching up with the vast amount of new research coming out about paid household labor around the world. E sobre a questão trabalhista em todo o mundo, especialmente na maneira como as teses controlam os trabalhadores e a relação entre eles, o país e o empregador. Nos Estados Unidos, há um argumento que fala de estabelecer lei trabalhista nas situações em que há proteção para trabalhadores domésticos quando ficam dormindo na casa ou aqueles que trabalham na casa dos seus patrões. E isso inclui não só eles não fornecem as máscaras, para o material de proteção pessoal para esses trabalhadores. E, realmente, temos o problema das crianças que vão para o colégio e temos que entender como esse trabalho que está regulado ou não regulado. Essa faz uma grande diferença. O Estado protege ou não, ou se o Estado não protege, nas leis de direitos da trabalhadora doméstica estão sob a proteção da lei de trabalhista para os outros trabalhadores com 40 horas de trabalho por semana. Isso se encaixa na atividade de trabalho e os direitos do trabalhador com dignidade. Essa é uma questão conceitual importante. Temos que pensar nos benefícios e nos salários. Quase que não se fala na questão da segurança, do seguro social e também não se consideram os vapores tóxicos que elas respiram durante o trabalho e se elas estão com Covid e exigem muito da trabalhador, mesmo que tenha sofrido Covid. Há uma diferenciação, mas nem todos os trabalhadores são tratados com justiça, dignidade pelos patrões, e só temos essa diferenciação em alguns casos, mas vimos que observamos que, ao mesmo tempo, nós definitivamente cobrou um preço sobre as trabalhadoras domésticas. E, como eu sempre comentei com meus amigos, somos privilegiados porque temos nosso emprego, temos nossa renda e ganhamos dinheiro, apesar das dificuldades durante a Covid. Mas não há nenhuma diferença entre o nosso trabalho. Não há limite, não há fronteira. Mas, em relação... Vejamos o trabalho político com a Colatral e as trabalhadoras do Caribe. Eu diria que a Mary fala sobre que, durante o primeiro ano da pandemia no México, no México não,
nos países da América Latina que são afiliados à Colatral, houve um aumento no ativismo. Todo sábado, na militância, todo sábado de manhã havia um workshop sobre tecnologia que eu também passei quer dizer, eu assisti esse workshop, essa oficina, e a outra coisa que foi fantástica é que throughout Latin America who were domestic workers, who became tight with one another, close to one another, who offered a sense of, like a network, a support network, no? And one of the we worked around the question of memory and history with some of the founders of CONLACTRAO and the experiences in the different countries. I did not organize it. I was a participant, but there was a lot of organization behind this. And the secretariat of CONLACTRAO certainly, I think, ended up with a tighter bond than they would have had in non-pandemic times. Does that mean my time ran out? Mirza, please? No? Okay. So on one hand, I think that during the first year, we had a lot of political organizing, also a lot of shared strategies in terms houve of muitas estratégias compartilhadas em relação aos direitos, como proteger a saúde e como proteger a saúde da sua família. E também, acho que uma coisa que aconteceu, falando sobre a história da Colatral, um respeito pelas trabalhadoras domésticas que a partir dos anos 80 ou 70, Jenny Hortala e outras. E o que foi interessante é que as pessoas disseram que as pessoas que estavam envolvidas no workshop em transporte com seus celulares durante o café da manhã, era interessante ver as possibilidades que elas conseguiram criar e usar para fortalecer as trabalhadoras. E durante o último ano foi mais difícil, porque a maioria delas tinha voltado para o trabalho. Eu também me envolvi nos protocolos aqui do México, especialmente em relação ao trabalho. As trabalhadoras domésticas, Phyllis Palmer escreveu sobre as trabalhadoras domésticas afro-americanas nos Estados Unidos, que eram uma fonte de contágio para os patrões, enfim. E isso foi algo que eu uso muito no meu trabalho. E eu tenho a grande honra de trabalhar com isso, também no sindicato, e os protocolos em termos das críticas que nós tínhamos. Também durante a pandemia, eu levei adiante 2 projetos com participantes e fizemos uma pesquisa coletiva sobre programas de segurança, de seguro social, e eu gostei muito porque eu também me dei conta de que havia um trabalho de qualidade, e a maior parte do trabalho que eu fiz de qualidade foi solo. E na Colatral, eu percebi havia um relatório paralelo sobre
a Convenção 189 sobre a falta de implementação do que foi ratificado e a razão pela qual não foi ratificada em países como na Nicarágua, não, em Honduras e Guatemala. É uma questão de conceitos. Havia uma estudiosa da Guatemala que estudou colonialismo e patriarcado na Guatemala, e eu acho que muito das ideias dela são realmente inovadoras. Elas falam sobre o trabalho doméstico como sendo um trabalho, do ponto de vista do emprego, deveria ser compreendida como um pilar, uma instituição que é um pilar do patriarcalismo, do colonialismo na Guatemala. Então, eu vou deixar por aqui. Muito obrigada, sim. Muito obrigada, querida. Muito bem, agora vamos passar para o último bloco das perguntas de hoje. Esse bloco será bem mais curto, e aqui vocês podem responder somente uma ou as três, como vocês quiserem, para fazer uma interação mais rápida. Este maravilhoso encontro, e este é um evento de um congresso histórico, que será o primeiro congresso de Itaú de 2022. Teremos a participação, uma grande quantidade de pesquisadores, e teremos representantes de organizadoras de trabalhadoras domésticas e o público interessado nessas questões. As perguntas também serão: qual é a mensagem, orientação acadêmicos que estão construindo pesquisas contemporâneas sobre o trabalho doméstico remunerado, que consideram seus trabalhos como princípios princípios sistêmicos. Qual é a mensagem que você deixa para as companheiras trabalhadoras domésticas que nos acompanham sobre como a academia pode se envolver nesse tempo de pandemia, e os alunos e o público interessado, e por que deveriam acompanhar essa questão? Qual é a orientação para as novas gerações para elas se envolverem cada vez mais nesse tipo de trabalho? Essas são as perguntas, as últimas perguntas do bloco. Quero que do nosso Muchacha No More e das três Mary aqui, Mary Romero, Mary Goldsmith e eu. Pesquisadoras e sindicalistas em diálogo, co-participando de estudos não somente de denúncias que são importantes, como Mary Romero diz, mais conhecer as condições de vida e de família das próprias trabalhadoras também, nas suas próprias casas, nas suas próprias relações, é muito importante, e discussões do valor do trabalho doméstico remunerado, inclusive para fortalecimento das organizações e pressões por políticas públicas e como aumentar o nível de sindicalização, como diminuir a distância entre ganhos em legislação e reprodução social das desigualdades, ou seja, entre os ganhos de júri e as persistências de opressões nas condições da vida, de fato. Eu não tenho mensagem. Eu estou aprendendo em cada reunião da Rital, nos papos por zap das sindicalistas e com as jovens pesquisadoras sobre trabalho doméstico remunerado no Brasil. Parabenizo a riqueza, a diversidade de temas neste congresso. Sigam e mais invistam na metodologia por demanda, metodologia por escuta, trabalhos quantitativos, trabalhos qualitativos, para a discussão do valor do trabalho doméstico para a reprodução do sistema e para outros vir a ser, como sair do sobreviver bem para o viver bem, proposta por feministas comunitárias e ampliação do que Huston, o antropólogo Huston, chama de cidadanias insurgentes. Obrigada. Muchas gracias. Mary Romero. I'm going to keep my comments Eu fairly gostaria de comentar
comentar muito brevemente, porque eu acho que nosso tempo está se acabando. Eu acho que nós precisando fazer o meu conselho acadêmico é que projetem pesquisas para identificar lacunas que faltam na literatura, que eles comecem a acessar recursos que podem incluir alguns programas locais, de governo locais, de marketing, habilidades de liderança e como fazer, escrever propostas para receber bolsas e comecem a ter intersecção para fazer trabalhos de pesquisa no campus para saber do que elas precisam, do que essas pessoas precisam para receber as suas bolsas de trabalho, para ser contempladas com bolsas. Muito obrigado. Mary Goldsmith, tem uso da palavra agora. Mary Goldsmith, por favor. Depois temos... Não, estou pensando... Gente, olha só. Meu cérebro funciona em espanhol, estou falando assim. Com relação às sugestões ou mensagens, eu diria, especialmente para os jovens acadêmicos e acadêmicas, eu sugeriria que sempre aprendam a escutar, mas aprender a escutar mesmo as trabalhadoras domésticas. Para começar a pensar que essas trabalhadoras domésticas também são sujeitos de conhecimento, que elas também constroem teorias e que aprendam a escutá-las e também dê crédito a elas por tudo aquilo que falam e pelo trabalho que elas fazem. Também acredito que mesmo que seja difícil conceptualizar isso hoje em dia, elas também têm uma responsabilidade, esses pesquisadores jovens têm uma responsabilidade ética de entregar um trabalho de uma forma útil para as trabalhadoras domésticas, especialmente as organizações de trabalhadoras domésticas. E, no geral, eu concordo com a Mary Romero com relação à importância de compartilhar habilidades que vocês têm como acadêmicas, especialmente para pedidos de bolsas de pesquisa e também para organizar workshops, para construírem estratégias pelas quais os acadêmicos e as trabalhadoras domésticas possam se beneficiar e ser generosos. Se você tem dinheiro como acadêmico, então as trabalhadoras domésticas também sempre precisam de financiamento, não de uma maneira paternalista ou maternalista, como, por favor, me ajude, mas é porque elas estão envolvidas. Agora eu, por exemplo, estou envolvida num trabalho de conseguir financiamento para as trabalhadoras domésticas aqui no México. E eu quero agradecer a vocês também. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Bom, Vamos agora iniciar as perguntas da audiência da plateia que têm nos acompanhado ao longo dessa chamada e também dessa reunião virtual do Zoom. Por esse evento virtual no Zoom. Vamos ver as perguntas, eu vou fazer as perguntas uma por uma e vocês podem respondê-las. A primeira pergunta, parabenizam, parabenizando a pergunta vocês foram no Brasil nós temos a presença do Sindicato Patronal em São Paulo. A presença do Sindicato
e de acordos patronal em São coletivos Paulo, é que acordos estabelecem tarifas ou remuneração coletivos para que diferentes serviços estabelecem realizados. E nos outros tarifas estados, não. Qual tem para os sido a serviços experiência em outros realizados, países? É a como pergunta outros estados feita não para a têm. nossa companheira, Mas em diferentes os áreas, países, claro, outros diferentes países, como é que lugares. foi? Alguma gostaria de responder? Alguma gostaria de acrescentar mais outras experiências? Alguém quer pensar nessa situação que acontece no Brasil? Em comparação a outras atitudes, a outros países, alguém gostaria de responder? Responder ou dar um feedback, uma devolutiva a essa pergunta que foi feita aqui por escrito, por parte do público. Mary Goldschmidt, por favor. Mary, o áudio da Mary está mutada. Sim, agora estou desmutada. Na Argentina, até onde eu sei, eles têm negociação, eles têm acordos coletivos, negociação coletiva, e eu acho que você precisa entrar em contato com os sindicatos lá, como a OPAC, o OPAC, o sindicato de trabalhadores domésticos e de família em Córdoba, que tem experiências de negociação entre os sindicatos, e eu acho que tem uma liga de empregadas domésticas e o sindicato de trabalhadoras domésticas. Eu não me lembro como é que elas se chamam. Tiveram no Uruguai 5 ou 6 acordos coletivos entre o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas. E a Liga de Donas de Casa. E durante esse período, muitas das coisas que conquistaram especificamente, elas discutiram os níveis salariais, especialmente que elevaram os salários daquelas trabalhadoras domésticas que ganhavam menos. Também negociaram outras questões, como questões de um adicional se trabalhar de noite, se tiver que dormir. E um que foi muito problemático, que teve que ser negociado em São Paulo, é a questão de diferentes níveis de salário para diferentes categorias de trabalho. No Uruguai, eles não chegaram a um acordo sobre isso, especialmente por causa da resistência da Liga de Donas de Casa e também fizeram negociação coletiva com a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas no Chile, com organizações que representam os patrões. E não, mas no México não foi esse o caso. Bom, a maioria dos patrões não querem reconhecer-se como patrões, não querem se reconhecer como patrões. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. A seguinte pergunta da audiência, do público, é: como vocês consideram
que a situação das mulheres indígenas no trabalho doméstico pode ser abordada. Vocês poderiam recomendar alguma história sobre isso? Nos Estados Unidos, a maior parte das pesquisas históricas, uma das coisas que eu ouvi nos institutos para pesquisa afro-americana e indígena foram estabelecidos também com trabalho doméstico para mulheres. Houve muita pesquisa histórica sobre o impacto que isso teve nas comunidades indígenas. Entretanto, nos Estados Unidos, os indígenas geralmente moram em reservas, então, em grandes. Trabalhadoras domésticas estão em grandes áreas urbanas, então acho que não é uma questão muito pertinente aqui nos Estados Unidos. Muito Muito obrigada. obrigada. Aqui pelo chat, Mary Goldsmith está recomendando, Katrina Peñaranda Jimena, Flores Álvarez Aranda. Muito bem, a outra pergunta do público. Aqui está, a Mary está mostrando um livro. Tem um artigo aqui, mas Aura Cumes tem um artigo também, e há vários outros artigos sobre mulheres indígenas e trabalhadoras domésticas em diferentes países, nesse livro. Muitíssimo obrigada. Então, é muito recomendado o livro. Tem Há alguns pessoas, estudos ela está com um sociais? som muito ruim. Espera aí. Há pessoas no Equador que escreveram sobre mulheres indígenas, trabalhadoras domésticas que se organizaram também. O som dela ficou muito ruim, desculpem. Muito obrigada. Vamos então agora para a próxima pergunta. Nos domicílios, existe uma tendência a negar os direitos das trabalhadoras por parte dos empregadores. Quem faz a pergunta gostaria de saber se vocês poderiam compartilhar experiências de política pública sobre a vigilância sobre condições de vida e de saúde para as trabalhadoras domésticas.
todas. Então, existe o que nós temos. Agora, o que fizeram os patrões? Uma forma de burlar é que essa legislação e todo esse programa seria para as trabalhadoras internas ou aquelas trabalhadoras que dormiam no trabalho, e as que assinavam, ou então as que trabalhassem mais de 3 dias na mesma casa, consideradas, então, tendo a carteira de trabalho. Ora, isso vem já aproximadamente há 8 ou 10 anos. E no Brasil, das trabalhadoras que têm carteiras assinadas, que cada vez são a minorias, porque os patrões recorrem a um subterfúgio, que é a diarista, de trabalhar só 2 dias, e aí não cumprir essa legislação trabalhista que as trabalhadoras conseguiram. Das trabalhadoras domésticas que têm carteira assinada, segundo um estudo recente de 2 ou 3 anos, menos de 10% dos patrões têm cumprido esse programa. Na Bahia, recentemente, se fez uma experiência de fiscalização por amostra de algumas casas, porque o que geralmente se dizia era que como é que se vai fiscalizar uma casa de família, como entrar. Mas, se é considerada patrão, se assinou carteira de trabalho, a fiscalização pode entrar. É verdade que, para que essa lei esse programa tenha mais eficiência, há que aumentar o número de sindicalizadas e há que aumentar o conhecimento das próprias trabalhadoras. Olha aí, alguém disse, obrigada, que o estudo da Diese, 75% das trabalhadoras domésticas no Brasil não têm carteira assinada, e as que têm carteira assinada vai a quase 11% as que estão assinando o E-Social, que está assinando isso. Ora, então, o governo teria condições, mas o governo não está usando as possibilidades. Há formas, mas, em relação às diaristas, já é outro caso, dessas que não têm carteira assinada e que são diaristas, há toda uma luta do trabalho doméstico organizado que se tenha uma legislação especial, mas aí isso ainda falta muito. Muchas gracias. Muito obrigada. Mary Romero, Mary Goldschmidt. Mary Romero, Mary Goldschmidt, ¿quieren hacer algún aporte? Microphone, please. Só um ponto bem rapidinho sobre a fiscalização, é que uma coisa que é tristemente o caso na maioria dos países é que não há suficientes fiscais do governo. Eles geralmente têm muito poucos fiscais trabalhistas nas secretarias de trabalho, então precisaríamos de como tenham que aumentar o número de fiscais, e também é muito importante que esses fiscais sejam bem treinados, porque se eles vêm de um sindicato ou se são advogados, eles sabem realmente fiscalizar. Mas isso exige um bom treinamento também desses fiscais para poder fazer esse trabalho de maneira significativa, né?
Muchas gracias. I'm sorry if I always bring up Uruguay. Uruguay at one Eu point, sempre menciono o Uruguai. O Uruguai, num momento, o governo trabalhou muito próximo dos sindicatos e eles falaram sobre violações de direitos dos trabalhadores e quando as mulheres entravam no ônibus, quando elas desciam do ônibus para ir para o trabalho e quando elas entravam no ônibus saindo do trabalho, e eles faziam uma fiscalização assim meio a esmo, né? Para ver qual era o horário que elas trabalhavam. Como é que você pode escolher qual casa que corresponde o horário correto ou não? Houve também uma outra coisa que eles fizeram no Uruguai, que mesmo que se o fiscal não entrasse dentro da casa, se você tiver um tipo de contrato que eles têm, no caso, em que elas têm o seguro social com informação mínima, pelo menos, se você puder exigir os recibos dos pagamentos de seguro social, você pode pendurar na porta, como nos hotéis, e você pendura dizendo não perturbe, você pode pendurar na porta o recibo que você pagou. E dessa maneira você sabe que eles estão respeitando os direitos da trabalhadora doméstica. Isso mostra um respeito pela trabalhadora doméstica. Muitíssimo obrigada. Bom, no chat tem muitas parabenizações, muitos agradecimentos, muita celebração por esta constante expressão, né, de tudo aquilo que vocês contaram aqui, expressões de alegria por este encontro histórico. Foi um privilégio para mim moderar este pré-evento. Nós queremos agradecer muitíssimo às organizadoras, aos patrocinadores, a todos e todas os que nos acompanharam neste dia no Zoom, também no YouTube, onde ficará gravada toda a sessão. E nós convidamos e animamos todas as pessoas do público a se inscreverem e participarem do Congresso de Trabalhadoras Domésticas da América Latina, RITAL 2022. Sem dúvida, tem mais perguntas, né? Elas ficam pendentes, mas nós esperamos que em todos os dias do Congresso possamos fazer esse diálogo e continuar com estes temas. Foi um momento histórico. Muitíssimo obrigada às nossas painelistas, às organizadoras, às nossas assistentes. Muitíssimo obrigada. Esperamos que não seja o último, que seja o primeiro de muitos diálogos. Muitíssimo obrigada. Parabéns, felicidades. Cerramos el diálogo. E assim nós terminamos este diálogo. Tenham uma excelente tarde e noite e acompanhem o congresso que começará dia 26 de março. Muito obrigada.